Nos vídeos anteriores, todos os movimentos considerados interessantes se referiam apenas à translação dos corpos. Agora e nos próximos vídeos, vamos falar sobre o movimento de rotação. Esse tipo de movimento está em toda parte, dos elétrons à Via Láctea. A sua análise é crucial para analisarmos diversos aspectos do mundo natural. Olá pessoal, sou Eudes Filete, professor e pesquisador. Bem-vindo ao Verve Científica. Nesse canal eu ensino os conceitos científicos de forma simples, traduzindo toda a matemática envolvida na física para um português acessível. Se você quiser se munir de novos conhecimentos toda semana, assine esse canal. E clica também no sininho para que você possa receber notificação a cada vídeo novo que aparecer por aqui. O movimento rotacional, ou simplesmente rotação, se refere a qualquer movimento de giro ou movimento em trajetória circular. O estudo desse tipo de movimento é largamente subvalorizado, tanto no ensino médio como no ensino superior, infelizmente. Mas não devia ser assim, já que o movimento de rotação está na base da explicação de fenômenos relativamente complexos e contraintuitivos, como os movimentos de um peão, da Terra, do elétron. É por não compreender os fenômenos da rotação que muitas pessoas se entregam a algumas pseudociências, como por exemplo o terraplanismo. Me acompanha, nesse e nos próximos vídeos eu vou fazer uma incursão no mundo da dinâmica rotacional. Assim como a translação, a rotação é um dos movimentos mais onipresentes na natureza. Ele ocorre em todas as escalas, desde os movimentos dos elétrons nos átomos até os movimentos das galáxias inteiras. Veremos aqui que esses dois movimentos, translação e rotação, não são excludentes. Grande parte dos movimentos no mundo real exibe uma combinação dos dois tipos de movimento, e muitas vezes um ou outro nem é evidente à primeira vista. O movimento da Terra, de uma bola de futebol, de uma roda, são exemplos mais nítidos dessa combinação, translação e rotação. Em física, esses movimentos são tratados separadamente apenas por questões didáticas, já que a translação e a rotação requerem uma matemática ligeiramente diferente para serem interpretadas e explicadas. O movimento rotacional pode ser analisado da mesma maneira que o movimento linear. Assim, para descrevê-lo, nós precisamos saber a posição, a velocidade, aceleração, etc. Para a translação, essas definições já foram apresentadas aqui nesse vídeo. Já na rotação, um objeto sempre gira ou se move em um círculo em torno de um eixo de rotação. A Terra gira no eixo que passa pelos seus polos, e isso explica os períodos diurno e noturno. Patinadores giram em torno de um eixo da cabeça aos pés. Mas o eixo de rotação não precisa estar necessariamente sobre o objeto que gira. Ele pode estar fora. A Terra, por exemplo, se move numa órbita aproximadamente circular em torno de um eixo que passa pelo Sol. Já num brinquedo giratório, uma pessoa gira em torno do eixo do brinquedo. No mundo rotacional, toda a nossa análise feita para o movimento linear pode ser estendida aos análogos angulares. Assim, o ângulo será análogo à posição, a velocidade angular será o análogo da velocidade linear e a aceleração angular será o análogo da aceleração linear. Com isso, boa parte do formalismo matemático da dinâmica rotacional vai permanecer a mesma. Porém, o movimento de rotação traz também ideias novas, conceitos novos, como o momento de inércia, torque, momento angular. Esses vão ser discutidos em vídeos futuros. Na rotação, em vez de posição, nós lidamos com ângulos, ou posição angular. Um ângulo é apenas uma maneira simples de medir quanto exatamente um objeto girou ou a que distância ele chegou na sua trajetória circular. É claro que nós poderíamos medir essa distância em termos da posição ao longo do caminho circular do corpo que está girando, ou seja, ao longo da circunferência. Mas o ângulo é muito mais conveniente, tanto do ponto de vista matemático quanto do ponto de vista conceitual. Ao medir ângulos no movimento de rotação, precisamos saber como esses ângulos estão mudando à medida que os objetos giram. Para isso, nós definimos a velocidade angular como sendo o ângulo percorrido num dado intervalo de tempo. Ou seja, ômega é igual ao ângulo dividido pelo tempo. Essa velocidade é medida em radianos por segundo. Da mesma forma que a velocidade translacional é medida em metros por segundo. Um carro, por exemplo, pode estar a 30 metros por segundo, enquanto suas rodas giram a 130 radianos por segundo. A velocidade angular é um vetor, mas como vimos nesse vídeo aqui, não existe nada como vetores curvos.
A forma adequada para se representar um vetor na rotação é um vetor que seja ortogonal à órbita. Então, na rotação, a direção do vetor é perpendicular ao raio da órbita. Ele pode ser positivo se o corpo gira no sentido anti-horário ou negativo se o corpo gira no sentido horário. Veremos adiante que a formulação vetorial é especialmente útil em situações nas quais a direção do eixo de rotação muda. Da mesma forma, a aceleração angular é a medida de quão rápido a velocidade angular varia. Ela é obtida dividindo-se a variação da velocidade angular pelo tempo. A aceleração angular é ômega sobre t. A velocidade linear e a aceleração linear, que são tangentes à órbita, se relacionam com suas correspondentes angulares por essas expressões. Veja que ambas são proporcionais ao raio da órbita. Depende da distância da partícula até o seu eixo de rotação. Assim, se a partícula estiver bem em cima do eixo, a velocidade linear vai ser nula, o que indica que a partícula não traslada, ela só gira. Por outro lado, quanto mais longe a partícula estiver do seu eixo de rotação, maior vai ser o trecho que ela vai percorrer num dado instante. Assim, maior vai ser a sua velocidade linear, que é tangente à órbita. Mas note que em ambos os casos, tanto no centro quanto na periferia de um disco girante, a velocidade angular vai ser a mesma, de forma que, para um dado instante, o disco vai ter girado por o mesmo ângulo. Por exemplo, duas pessoas na superfície da Terra vão girar com velocidades lineares diferentes, dependendo da sua latitude. Observe que a latitude define o quão longe a pessoa está do eixo de rotação. No Equador, onde o raio da Terra é máximo, uma pessoa gira com uma velocidade linear de aproximadamente 1.670 km por hora. Já nos polos, o raio é nulo, portanto a velocidade linear também vai ser nula. Esta característica dos corpos em rotação é muito importante. Quem não entende isso normalmente tem dificuldades para entender assuntos mais profundos relacionados à dinâmica rotacional. Então eu vou frisar novamente, para corpos girantes, as porções mais próximas do eixo têm velocidade linear menor, enquanto que as porções mais distantes do eixo têm velocidades maiores, embora todas as porções giram à mesma velocidade angular. Na maioria dos casos práticos, os problemas de rotação envolvem velocidade angular constante, sem aceleração. Mas em situações onde a aceleração angular é constante, não nula, teremos uma cinemática rotacional estritamente análoga à cinemática translacional. Neste caso, as propriedades angulares do movimento rotacional, θ, ômega, alfa e o tempo, se relacionam entre si da mesma forma que lidamos com x, v, a e t no movimento rotacional. É óbvio que na rotação não existem os análogos do movimento retilíneo uniforme ou do movimento retilíneo uniformemente variado. Mas como nós vimos neste vídeo aqui, a combinação destes dois movimentos retilíneos resulta num movimento circular, que é um caso particular de um movimento rotacional. O movimento circular uniforme de uma partícula é a sua revolução em torno de um eixo fixo. Durante esse movimento, a sua velocidade ao longo da órbita é constante em módulo, mas ela muda sempre de direção. Se a velocidade muda, mesmo que seja apenas na direção, isso significa que o objeto tem aceleração. A aceleração que mantém o movimento circular é chamada de aceleração centrípeta. Se essa aceleração no movimento circular uniforme fosse subitamente desligada, o corpo seguiria uma trajetória linear. A aceleração centrípeta depende da velocidade do objeto e do tamanho da sua órbita. Para o movimento circular, ela é dada por essa expressão. Veja que A é proporcional ao quadrado da velocidade e inversamente proporcional ao raio de sua órbita. Então, quanto maior a velocidade, maior a aceleração. Quanto maior o raio da órbita, menor a aceleração centrípeta. Pela segunda lei de Newton, nós podemos obter a força que produz a aceleração centrípeta. Esta é a força centrípeta, é a força que mantém os objetos em movimento circular. Para ser mais geral, a força centrípeta não somente é a causa do movimento circular, mas de todas as formas de movimento curvilíneo. Ela pode ser a força de reação na corda de um balanço, do cabo de uma roda gigante, a força elétrica entre um elétron e seu núcleo, ou a própria atração gravitacional. Bem, é isso, pessoal. Nesse vídeo, nós introduzimos as definições básicas para a compreensão do movimento rotacional. Não perca os próximos vídeos, porque lá temos conceitos novos a explorar.
Caso tenha alguma dúvida sobre esse conteúdo, pergunta aqui embaixo. Comente, compartilhe esse vídeo, ajuda a divulgar nosso conteúdo. Tenha Verve Científico. Abraço e até a próxima.